Pode falar. Essa é uma abertura que precisa ser falada, isso precisa ser dito. Bom, eu queria dizer que a Ismael está de parabéns, porque eu trabalho em outros locais, eu tenho alguns anos de magistério, e em nenhum momento eu fui tão bem amparada. Principalmente em situações pequenas, né? Por exemplo, eu fiz uma avaliação um pouco corrida e precisava de um olhar, e eu tive uma supervisora inteiramente para mim durante 2 dias para me apoiar. Não existe isso. Então, nunca vi isso. Eu achei isso lindo, sabe? E hoje essa formação, poxa, realmente eu estou maravilhada. Precisamos de mais situações como essas em outros locais, né? Porque a Ismael realmente está de parabéns. Muito obrigada, Ela. Muito obrigada por você nos trazer aí esse feedback. Eu fico muito feliz por isso, porque é, realmente é um trabalho, é uma dedicação. Igual você falou, poxa vida, eu tive isso, eu trabalho em outros lugares e eu não, né, a gente, de repente, eu não Não, eu tive, nunca tive, né? nunca tive. Então, assim, isso é muito bacana, porque é importante a gente olhar para o outro, olhar para a necessidade. Se não for para olhar para a necessidade do outro, de nada adianta. Então, de que Não. adianta a gente fazer tanta coisa, fazer muita coisa, ou fazer tantas coisas, mas não atinge de fato ali a necessidade das pessoas que estão ali na ponta, principalmente aqueles que estão ali dando sangue, que estão fazendo acontecer o negócio. Então, muito bacana, muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço e fico muito feliz de fazer parte da equipe, porque é um aprendizado único, né? E a gente tem que aproveitar momentos. Infelizmente, a gente depende de política, mas nesse momento a Ismael está de parabéns, realmente, e a gente tem que aproveitar o máximo. Eu estou fazendo o máximo para aproveitar. Com certeza, participa de todos os encontros de formação. Eu coloco os links lá, participa de tudo, sabe? Com certeza. Faz valer, divulga, fala com os colegas no grupo, pessoal, vamos lá, vamos participar, e incentivar, porque assim, Pode deixar. né, a EJA está sendo acolhida nesse momento. Eu estou lá Muito dentro, acolhida. Nossa. exatamente, eu estou lá dentro da secretaria e eu vejo assim, a preocupação ali, o pessoal, a Cátia, todo mundo Capricho. envolvido, né? A Capricho. Soliderane, todo mundo Um acolhido. capricho muito grande, né? E quando o professor chega lá, tem todo o cuidado de atender, de sentar, de ouvir. Eu também ganhei uma tarde inteira, meu Deus, fiquei até com vergonha, mas as pessoas me ouviram. É realmente maravilhoso. Não Muito tem bom, outro lugar. muito bom. Boa noite, Sol. Boa noite, Sol. Boa noite, estão me ouvindo? Professora que chegou. Ah, muito bem. Boa noite. Obrigada pelo carinho da professora. Estamos aqui também para complementar, né, para multiplicar os nossos conhecimentos, e a gente precisa sim desse retorno. Nós estamos juntos nessa e precisamos estar juntos, né? Que bom, realmente. Eu agradeço muito, viu? Ela é interessante, porque logo quando se pensou essa política de formação, lá no início, me lembro que tanto a professora Soliderane quanto a professora Paula me enviou, lembram do cronograma? Uhum. E eu disse, olha, é a primeira vez na história de um município, não interessa se em Goiás ou aqui no Distrito Federal, que eu vejo de verdade um plano de ação, de uma formação e não de encontros de informação, porque uma formação que ela é coerente, coesa, dado os temas, dado que a gente ouve das necessidades do professor que está na ponta, dado que a experiência como formadora de professores e como professora da EJA, né, ali no primeiro segmento. Então, assim, eu falei, parabenizei a professora Paula, parabenizei a professora Soliderane, falei, é a primeira vez que eu vejo, de verdade,
uma proposta de formação ao invés de informação. Nossa, Perfeito. Coerente. eu fico muito feliz por isso. Gratidão, Miliane, gratidão ouvir isso, porque você sabe que é um desafio. Eu elaborei toda a proposta de projeto de formação para a rede toda, para toda uma rede, e você sabe que é uma imensa responsabilidade, é uma grande responsabilidade, né? Você se responsabilizar por colocar ali temas, sustentar isso com bons formadores, manter isso o ano inteiro, não é uma tarefa fácil, não é simples. Quem é da área de formação sabe que não é. Mas eu faço isso com muito prazer, assim, pela prática, né? Eu costumo dizer que eu faço com os pés nas costas, porque eu faço o que eu gosto de fazer. E quando a gente faz o que gosta de fazer, a gente faz com os pés nas costas e faz feliz. Não tem reclamação, não tem dor, não tem nada. Então, assim, eu fico muito feliz de ouvir isso, que estamos no caminho, né? Podemos melhorar ainda mais? Com certeza. Mas quem vai dizer isso é a rede. A rede quem vai dizer, olha, nós precisamos disso, como eles têm a abertura de falar, nós queremos isso, como é o caso da escola de pais, é, as palestras para os pais, as lives de pais, eu coloquei no cronograma de formação bimestral, para acontecer bimestral. Tantos os gestores da rede como os pais, na última live, chegaram para mim e falaram: olha, os gestores, os pais querem uma live por mês. E eles, na última live, no último encontro que nós tivemos, eles falaram, deram feedback, falaram: nós precisamos disso, nós estamos melhorando o nosso acompanhamento com os nossos filhos através disso, e a gente gostaria que acontecesse isso, que fosse com maior frequência. Então, olha só, quem está pedindo é a rede. São as próprias pessoas que estão participando. Então, é ali onde a gente vai ajustando, vai aprimorando, vai colocando, porque está tendo valor. Que se não tivesse também, eles falariam, olha, é uma merda. A gente não quer isso, não. É ruim. É assim que acontece. E Posso também dar uma palavrinha rapidinho? pode. Quando você terminar a sua, né, Paula? Não, Desculpa interromper. não, imagina. Tá, 100% a gente só nunca vai atingir nada. Nada é 100%. Mas, porém, a gente consegue, alcançando, o que a gente alcançar já é de grande valor. Eu costumo dizer que se entre 1000 já tiver acontecido alguma coisa ali, já tiver valido a pena para ele, já valeu a pena todo o esforço, né? Sim, Sol. isso. Só para quando vocês disseram sobre o plano de ação, com as formações, as sugestões de formações para a educação de jovens e adultos, nós estávamos visando uma melhoria para os nossos alunos, para que os professores entendessem um pouco melhor e dividissem, né, conosco todos os seus anseios. Eu acredito que, como é uma parceria que está dando muito certo, eu acredito que podemos, em um momento, presencialmente, todos os professores, supervisores e diretores da EJA, darmos as nossas sugestões. O que eu quero aprender? O que eu gostaria que fosse tema de formação para o ano que vem? E anotar e aí fazer... Diante de todas essas informações, nós traçarmos planos para o próximo ano com formações sugeridas por cada um. Como seria interessante, como vai ser importante para o nosso crescimento. Uhum. Muito bom, Soliderane, você trazer, porque é importante ouvir exatamente Isso. quem está no processo. O que vocês gostariam que tivesse nesse propósito? O que mais vocês gostariam que fosse agregado de valor? E se dar voz. Inclusive, essa semana eu vou ter um encontro com todos os coordenadores, todos os departamentos, o infantil, o fundamental, né, que envolve a EJA, a educação especial, para mostrar o trabalho como está sendo até aqui e ouvir de todos esses coordenadores, essa equipe que está à frente aí junto com vocês, para dizer, olha, a gente tem ouvido assim, a gente acredita que a gente já pode estar agregando dessa forma nas formações, porque é um momento também de escuta, a gente precisa ouvir
a rede, a gente precisa ouvir as pessoas que estão envolvidas para aprimorar. Mas olha só, são 18h12. Miliane, nós estamos aguardando as pessoas entrarem aqui, mas eu vou fazer mais um informativo no grupo, mas e você fica à vontade para você começar, tá? Porque aí a gente encerra exatamente às 19 horas para a gente não ultrapassar o tempo. Como é um encontro gravado e já está sendo gravado, eu acredito que você possa começar, porque de qualquer forma a gente disponibiliza esse encontro gravado e ninguém fica no prejuízo. Isso mesmo. Ok. Se quiser, pode fazer o seu informe. Depois do seu informe, eu começo. Então, pessoal, assim, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. Vou fazer um informe porque a Ladiana perguntou, relatou que não tinha encontrado o link de presença. E aí eu já informei para ela aqui no chat, já informo aqui para todos, que a participação já foi confirmada no link a semana passada. Essa é a segunda parte, porque como nós tivemos um imprevisto em relação à tecnologia na semana passada, então a Miliane novamente voltou, né, para fazer esse momento e nós consideramos como a segunda parte para fechar com chave de ouro. Ninguém vai ficar no prejuízo, como eu falei, mesmo as pessoas que não entraram, que estiveram conosco semana passada e não pôde estar aqui hoje, não tem problema, porque nós vamos disponibilizar esse encontro gravado. Então, não vai ter nenhum prejuízo. Tá joia? Então, seja bem-vinda, Miliane, sejam bem-vindos todos que estão aqui, né, Lucimar, todo mundo, Rejane, a Diana, todos que estão presentes aqui, e a nossa convidada aqui, a dona Berenice Bonilha. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. Boa noite para vocês. No encontro passado, nós tínhamos, parece que, uma pessoa que era um professor, né? E eu não estava conseguindo ver todos, aí eu chamava todas de ela. Ai, você... Ai, aí. Mas hoje eu estou vendo que até agora só estamos nós, mulheres, né? Então, sejam todas muito bem-vindas. E eu quero dizer para vocês que vocês não fiquem constrangidas com as minhas perguntas, porque aqui, quando eu faço pergunta, não é que tenha uma resposta correta. O que eu quero é fazer, que depois eu já aproveito aqui para divulgar, eu estou como professora também em uma pós-graduação de neuropsicopedagogia, tá? E eu vou trabalhar com 2 módulos, que é diagnóstico e intervenção psicopedagógica na área de linguagem oral e escrita e matemática, tá? E além de dar letramento literatura infantil, sempre pensando nessa perspectiva de diagnóstico e intervenção. Então, quando eu faço e proponho uma pergunta para a nossa turma, esse espaço aqui, essa sala de aula, ela é nossa. Não é que eu estou aqui para avaliar, eu estou aqui para diagnosticar o que já mora dentro de vocês. É diferente, entenderam? É para trazer à tona, é uma estratégia que a gente tem de fazer com que o cérebro vá lá, busque dentro dos seus arquivos, que a gente chama de evocação de memória, e traga os conhecimentos prévios que vocês já tenham, não importa se consolidados, em totalidade, se parcialmente. Então, é nessa perspectiva. E é isso que faz com que a gente aprenda mais. Porque na medida em que o cérebro da gente evoca conhecimentos, quanto mais a gente sabe sobre um tema, ou já ouviu falar, mais possibilidade o cérebro tem de fazer memória de trabalho e levar para a memória de longo prazo e a gente consolidar aprendizagens, tá certo? Então, não tenham medo. Eu me lembro que quando a gente está lá na sala de aula como professor e o mediador está à frente, né, responsável pela condução do processo, faz a pergunta e você fala...
Ai, parece que eu já sei, mas parece que eu esqueci, mas se eu falar bobagem, né? Então, aqui não existe certo ou errado. Aqui existe em que medida esse objeto de conhecimento sobre essa temática que estamos falando, isso alguma vez já te fez visita aos ouvidos, aos olhos, ao coração. Combinado, meninas? Tudo bem? E aí, tudo isso para dizer, e aí? Quem esteve aqui na semana passada, na nossa live da semana passada, que se lembra de alguma coisa sobre o que nós falamos? Qualquer coisa. Grande ou pequena, completa ou pelas metades. Vale também a terça parte. Alguém? Sobre o que nós falamos? Gêneros textuais? Gêneros textuais, muito bem. Gêneros textuais. Falamos sobre gêneros textuais, não falamos, pessoal? Não falamos? Algumas pessoas no grupo estão pedindo para entrar, certo? Não, eu já disponível lá no grupo. Se tiver um outro grupo e você puder disponibilizar o link, mas eu acabei de disponibilizar ele novamente no grupo, tá joia? Só clicar no link, eu estou aqui a postos, entrou na sala, eu já admito, tá bom? Com licença, estão falando lá, ainda não consegui porque pede autenticação. Acho que é alguma dificuldade. Eu não sei se a pessoa Mas já qual entrou, é o Dani. grupo? Qual é o grupo, Soliderane? Porque não é uma Professores formação. Paula, posso? Paula, tá me ouvindo? Estou ouvindo. No grupo dos professores, eu acredito. Quando eu fui Mas entrar eu agora... estou com ele aberto aqui, o grupo dos professores da formação, e não... Quando eu fui entrar também na sala, pediu a data de nascimento e nunca havia pedido. Anteriormente não havia sido solicitado e hoje foi. Não E entendi. foi também pedido todo o check-in pelo Google. Isso mesmo. Não entendi por quê, tá? Porque aqui para mim tá normal. Eu vou compartilhar com você, Sol, porque esse grupo do WhatsApp eu não estou. E aí você compartilha lá? Sim. E tem que só explicar para eles os procedimentos, porque, pelo que eu estou vendo, eles localizaram o link, estão com problema na autenticação. Ah, entendi. Eu vou passar para a Sol aqui, aí eu vou falar com ela aqui no privado, e aí a formação continua aí, tá bom? Ok. Então, muito bem. Falamos sobre gêneros textuais. Professora Paula, pode colocar o slide 12, por favor? Posso compartilhar aqui, tá bom? Ok. Certinho aí? Certíssimo, é esse mesmo. Esse mesmo. Perfeito. Vou aumentar a tela aqui, tá? Ok. Muito bem, gente. Então, nós vimos sobre gêneros textuais. Nós vimos que gêneros textuais são formas que a gente utiliza, que fica mais ou menos claro quais são as regras, né? A estrutura padrão que a gente utiliza para conversar, para se comunicar. E que os gêneros textuais podem ser orais ou podem ser escritos, né? Se forem orais, por exemplo, essa aula expositiva, é um gênero textual chamado aula expositiva. Se for um outro gênero, oral, conversa telefônica. Por quê? Existe lá um padrãozinho que se espera que a gente utiliza ao atender o telefone. Alô? Oi, quem fala? Oi, como vai? E também se espera que você, ao terminar, ao concluir a conversa, encerrar, tchau, um abraço, um beijo, a gente se fala depois. Então, veja, são formas mais ou menos formas padrões que se aplica também para a comunicação oral. Isso é mais evidente quando a gente pensa em formas padrões, quando a gente pensa nos textos escritos, não é? A carta foi uma das primeiras que apareceu como exemplo aqui. Mas temos o bilhete, temos gêneros, mensagem de WhatsApp, e-mail,
outros, vão pensando aí, outros exemplos de gêneros textuais escritos. Alguém falou jornal na live passada, não foi? E por aí vai. Então, pode passar, professora Paula, próximo slide. Muito bem. Aí a gente viu que como é que se pode produzir textos, ou melhor, se ensinar a produzir textos lá na sala de aula da EJA a partir das teorias dos gêneros textuais. E a gente descobriu que não é ensinando a escrever textos narrativos, descritivos, dissertativos, injuntivos ou expositivos. Não é verdade? Isso a gente ensinava lá na década de 80, 90, né? Porque os estudos aplicados, os estudos linguísticos aplicados à educação ainda não tinham acendido a luz que, na verdade, a gente deveria ensinar por meio dos gêneros textuais. Pessoal, deu para recapitular? Deu para evocar memórias aí acerca de que realmente foi isso mesmo que a gente viu, sim ou não? Me dê um feedback aí. Sim, Lucimar está dizendo que sim. Para as demais também? Sim? Isso mesmo? Deu para entender até onde a gente foi a aula passada? Ok, Fernando. Boa noite, não estou ouvindo, mas estou vendo. O que eu faço? Aí eu passo a bola para a Paula, tá, Paula? Isso. Obrigada. Nesse caso, quando a pessoa está vendo e não ouve, é porque a pessoa está não está com o áudio ativo. Então, o que é necessário fazer? Precisa sair da sala e retornar e ativar o áudio na hora que retornar. E aí, Sol, se você puder informar isso no grupo, eu também vou informar aqui no grupo de formação, tá joia? Porque aí como a pessoa não está ouvindo, ela não viu minha informação. Então, a gente passa essa informação para a pessoa no grupo, tá joia? Obrigada. Muito bem. E hoje, ótimo. Ai, Mili, a gente já viu, beleza. Como é que a gente pode, então, ensinar lá na EJA por meio dos gêneros textuais, que a gente precisa nomear os gêneros, a gente viu como é que a gente nomeia os gêneros, a gente precisa selecionar as informações mais importantes desses gêneros, a gente, depois que selecionou isso, a gente vai ler modelinhos para eles, de preferência 2 modelinhos, parecidos, mas diferentes. Vamos ler, vamos analisar isso. Nós vimos como faz a análise. Construímos ali um quadro com as informações mais importantes que caracterizam esses gêneros. Eu preciso estudar muito bem para saber o que é cada um dos gêneros, o que é um bilhete, o que é um poema, o que é uma poesia, com rima, sem rima, o que é métrica, o que é uma carta. E depois a gente vai mostrar a silhueta. E depois a gente vai propor para eles uma escrita coletiva a partir de esqueminhas. Lembra? Estruturas geradoras? Lembra lá dos esqueminhas? Pronto. E depois você vai deixar eles fazer. E se o meu aluno lá do 2º ano não consegue escrever, coloca aquele que ainda não escreve junto com aqueles que escrevem. Pode ser de dupla, pode ser de trio. Lembre-se que aquele quadro com as informações, com um banco de palavras que mais apareceram, que caracteriza aquele gênero que você está ensinando, vai servir para aquele que está aprendendo a escrever também pesquisar ali. Deu para entender, meninas? Deu para entender, meninos? Estão chegando agora? Ótimo! Recapitulamos como a gente ensina a produção textual lá na EJA por meio da teoria dos gêneros textuais. Perfeito. E agora, Mili, como é que a gente faz para fazer a tal coisa que se chama refacção? Agora pode passar o slide, professora Paula. Pode passar, pode pausar, pode passar, pode passar, pode passar.
nós vamos lá para o slide onde falar sobre refacção textual. Pode passar, pode mais, mais um, aí, mais um, pronto. Então, esse nome que a princípio parece meio diferente, que a gente não sabe muito bem o que é, todo mundo sabe. Refacção textual nada mais é do que uma outra palavra que significa aquilo que a gente já sabe, reescrita, né? Aí, refacção textual, aí no slide vermelhinho, textual escrita, é correspondente à possibilidade de reescrita, porque se refere à escrita do seu aluno, né? E um texto, a partir da reflexão, olha só, da reflexão sobre os problemas que nele aparecem e que pode atrapalhar a interpretabilidade do discurso. Então, lembra do contrato didático? Não fazemos refacção coletiva com os nossos alunos em sala de aula sem fazer um contrato didático e de empoderamento. Todas as vezes que o meu texto, eu, aluno, é selecionado para ir para o quadro, servir de modelo para reflexão, isso não é sinal de falha, mas é de empoderamento. É, a partir do que eu produzo, servir de exemplo e de ponto de partida para ainda fazer melhor. Vocês estão entendendo que é diferente de eu expor o meu aluno, expor as falhas do meu educando? Estão sentindo a diferença? E os seus alunos precisam compreender isso, que o seu coração precisa acreditar, porque é exatamente isso. A gente só compartilha a nossa forma de pensar, os nossos segredos, as nossas potencialidades na cozinha, na maquiagem, na poesia, quem gosta de escrever, quando a gente realmente confia, não é verdade? E na sala de aula tem que existir esse contrato de confiança. Então, pronto. Então, quando o meu aluno tiver o texto selecionado para ir para o quadro, como o elegido para servir como oportunidade de aprendizado para todos e como modelo, é assim que ele tem que se sentir valorizado. Beleza? Pode passar, professora Paula. Então, muito bem. Então, refacção nada mais é, aí, pronto, do que a reescrita. E aí, olha só, como é que eu faço, Mili? Eu corrijo de todo mundo? Eu tenho 25, eu tenho 15, eu tenho 10 educandos na minha sala, eu tenho 39, 45. Não. Escolha um texto, 2, no máximo 3 por aula. Você vai levar esses textos, vai ler de todos, vai selecionar textos que complementem os erros, ou seja, os acertos e aquilo que seu aluno ainda não aprendeu e que precisa aprender. Então, pega textos que tenha acertos e que tenha erros diferentes. E estão me entendendo? Está dando para pegar? Está fazendo sentido isso para vocês? Pronto. Porque aí você não fica no chove no molhado, tá? Pronto. Elegeu esses textos, então você se prepare bem, leia para fazer o diagnóstico do que naquele texto precisa melhorar. O que ainda está atrapalhando, é um probleminha aí em termos de ortografia, olha aí os aspectos que a gente vai olhar, e em termos de questões textuais. Escolha um e vai corrigir apenas esse aspecto naquele dia. Jura? É. Porque senão vira uma bagunça, uma confusão na cabeça do seu educando, porque são muitas questões para ele se lembrar, é ou não é? Se pegar um texto nosso, que a gente fez na correria, e pegar a canetinha vermelha e
zero lá, a gente às vezes fica até assim, meio arrasada, tristinha, né? Poxa, mas eu nem vi que tinha errado tanto. Não é verdade? Então, lembre-se, os nossos alunos, eles estão construindo, e a aprendizagem é um processo. Então, por isso que a gente elege uma dimensão da escrita textual para ser corrigida. Geralmente, o que mais incomoda é a ortografia. Então, é praxe se começar por ela. Então, você vai começar pela ortografia. Então, naquele texto, você corrige apenas a acentuação e a ortografia. Depois, você vai deixar esse texto dormir. Em uma outra aula, você vai trazer e vai corrigir outras questões, que é a questão de, questão de coesão e coerência e pontuação. Certo? Professora Paula, vamos lá. Vamos ver um exemplo, então, de como isso pode ser feito. Pode clicar mais. Ótimo. Aqui eu trouxe exemplos de alunos do segundo ano, são crianças, tá? Do ensino regular. Mas que vocês acho que vão concordar comigo que os erros que aparecem aqui coincidem com os erros que geralmente os nossos educandos aí já também cometem. Depois me falem lá no chat se sim ou não, se os alunos de vocês também cometem esses mesmos erros que as crianças. Embora lá, olha só. Então, vamos aqui ler esses textos para diagnosticar as questões só de ortografia e pontuação, só isso. Então, olha só nesse aqui. Neste Natal, tá? Quero ganhar uma boneca Nicole de presente de Natal, não precisa embrulhar. Que é embrulhar. A Paula, 6 anos. A boneca que quero e muito grande e quase do meu tamanho, Papai Noel, será que você pode me dar essa boneca de presente? Aqui, a aluna tem 7 anos. Depois, a minha mochila e da Barbie, ela é rosa, eu também ganhei estojo de colocar lápis, borracha e canetinha, e também o apontador. A Gabriela, do segundo ano. Então, veja, quais são os elementos em termos ortográficos e de pontuação que nos saltam aos olhos. O S entre as vogais, presente, por exemplo, né, que tem som de Z. O uso do QU, olha aqui, nesse aqui, não sei se vocês estão vendo, a boneca que ela troca, né, ok? Então, ó, só um exemplo, lá de cima, neste Natal eu quero, é só o Q e o E, então QU, o outro NH, o L no final de sílaba, o uso do M, do N em final de sílaba, né? O R no final da palavra. A segmentação da palavra no texto, ou seja, aqui estão juntando as palavras, não estão deixando o espaço entre elas, como no primeiro exemplo aqui, ó, neste Natal eu quero, tá vendo? Tudo junto? Isso a gente chama de segmentação. Então, aqui a gente vai corrigir também, porque tem a ver com a ortografia, onde começa, onde termina cada palavra. E aproveito para chamar a atenção, se lá com os nossos alunos do ensino regular, a gente passa um traço para chamar que aqui é o início e aqui é o final, na EJA também a gente ensina assim, tá? Depois a gente vai olhar a oralidade presente na escrita. Por exemplo, o E final de palavras é marcado sempre com o I. Por quê? Porque eles ainda não entenderam que o E também tem som de I, que a letra E também tem som de I. Como aqui, ó, na terceira, aqui, ó, da Gabriela, a minha mochila é da Barbie, é rosa, eu também ganhei um estojo de colocar lápis, borracha e tudo marcado com o I. Então, a gente transcreve para a escrita
o modo como a gente fala. Está fazendo sentido para vocês, gente? Então, aqui a gente vai mostrar para o nosso educando, ao corrigir coletivamente o texto. Professor, professora, aqui você vai substituir a pedagogia da resposta pela pedagogia da pergunta. Você faz a pergunta, o que aqui pode ser mudado? Por quê? Porque você dá a chance de quem já sabe consolidar, tá certo? Os seus conhecimentos. Tá? O cérebro aprende 95% das coisas em que ele tem que se organizar mentalmente para ensinar para o outro. Estão entendendo o que é empoderar o outro? Tá? Então, Paulo Freire tinha razão, e Emília Ferreira e Piaget. Então, as neurociências hoje corroboram que todos eles estavam corretos. Substituir a pedagogia da resposta que o professor dá para sempre, para todo o aluno, pela pedagogia da pergunta. Leve seu aluno a refletir, a pensar sobre, a buscar lá dentro. Tá? Então, é isso que faz com que a consolidação da aprendizagem aconteça. Então, pronto, você vai mostrar para ele que falar é diferente de escrever, que se fala de um jeito e se escreve de outro, ok? Muito bem. E você vai chamar a atenção para as questões também de omissão de letras, lá, penúltimo item, omissão de letras e sílabas. Como que você vai assinalar isso? Perguntando, é assim? Está certo? Está completa? Recapitula a questão de quantas sílabas tem. Lembra que a gente conta com eles, batendo palma, batendo pé, batendo na cadeira, não é? Cada um tem a sua forma aí de ensinar, tá? Conte quantas palavras tem no texto deles, porque aí eles vão perceber que os artigos também é uma palavra. Tá certo? Que a é uma palavra. Boneca, que é grande, também é uma palavra. Mas o a também é uma palavra. Ok? Então, tudo isso você vai fazendo essa reflexão ao fazer a refacção coletiva. E, por fim, a acentuação. Você, desde o segundo ano, você já vai trabalhar com eles a questão da pontuação. E aqui, quando a gente trabalha a ortografia, a gente trabalha a acentuação. Aqui, então, a gente vê que aqui, ó, o tio, ele está sendo usado no lugar do M para nasalizar, mas aqui não é o caso. Isso é válido para a palavra não, que aqui é realmente nasalizado com o tio, mas aqui não. Porque a gente nasaliza com o tio, a gente nasaliza com o N, a gente nasaliza com o N, a gente nasaliza com o que mais, gente? Vão lembrando aí. Pronto. Viu o quanto de gramática, de sintaxe vem quando a gente vai trabalhar as questões ortográficas? Tá certo? Fez sentido isso para vocês, gente? Sim? Está fazendo sentido? Eu espero que sim, tá? Muito bem. E como é? Pode passar mais um slide, professora? Por favor. Pode passar? Aí. Muito bem. Então, pronto. Aí, ao final da sua correção coletiva, o texto vai ficar assim, ó. Esse aqui que está com o fundo meio cremezinho, meio begezinho, né? Então, olha, como ficou aqui do lado, como ele era, e aqui do lado, como ele vai ficar, tá? Então, olha, neste Natal, eu quero ganhar uma boneca Nicole de presente de Natal. Olha, veja que está repetido. Ainda não chegamos nas questões textuais, que é de coerência e coesão, que entra o que a gente chama de informatividade. Nem informação de mais, nem informação de menos. Aqui tem informação de mais. A gente vai tratar na outra correção, no outro dia, na outra aula. Tá dando para pegar, gente?
ok? Aqui foi ortografia e acentuação. Continuando. Não precisa embrulhar. Ponto. Aqui teve um ponto, não tinha. Aqui agora tem. Segunda, a boneca que eu quero é muito grande. Ponto. Não tinha ponto. É quase do meu tamanho. Ponto. Não tinha também. Papai Noel, vírgula, será que você pode me dar essa boneca de presente? Ponto de interrogação. Não tinha ponto de interrogação. Aqui eu já pus. E poderia ter deixado lá para a questão aqui, ó, de pontuação, que entra a questão de coerência e coesão. Aqui foi erro meu. Passei batido. Se tivesse mais tempo, eu teria perguntado para vocês aqui e teria esperado. Eu fiz certo? Eu peguei só as duas questões ou eu trouxe outras a mais? Mas como a gente tem pouco tempo, não ia dar tempo de vocês ficarem pensando, quebrando a cabeça, por isso eu já disse logo. Professor é o cara mais ansioso que existe, porque a primeira vez que eu fiz esse exercício com os meus alunos, eu queria morrer. Como que eu não vou botar o ponto? Como que eu não vou botar o ponto e deixar para outra aula? Tem alguém parecido comigo ou não? Eu acho que tem alguém aí do outro ladinho que seja parecida comigo, né? Mas não, vá com calma. É muita coisa, somos, né? Ai, aí alguém, ó. Então, freie sua ansiosidade. Não, aqui não é o muito que é o the best one. Não, the best one não é o demais. Aqui é o de menos. Porque ele precisa ter tempo para consolidar. Tá? E parece para você que já é alfabetizado que não é tanta coisa, mas para quem está em processo de se apropriar dessas regras, é muito complicado e é muita coisa para se lembrar. Tá, beleza? Então, pronto. Aqui não teria nenhum ponto, só ortografia e acentuação. Belezinha? Ficou claro isso? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pontuação? Eu posso seguir. Vivo em treinamento. Eu também, né? Mas hoje eu já estou mais assim, mais relax, né? Mais relax. Ok, o que eu fiz? Então, podemos prosseguir. Próximo slide, professora Paula, por favor. Então, no próximo slide, a gente vai ver, olha só, volta lá um pouquinho, professora, antes disso, volta lá, porque eu não fechei, pronto. Então, no outro dia, na outra aula, que você deixou seus alunos irem dormir, e é o sono que consolida isso. O cérebro tem, inclusive, meninos e meninas, horário específico para concretizar, ou seja, ali, ó, transformar em aprendizagem lá dentro da nossa memória, horas específicas para ali registrar conhecimentos que nós aprendemos, específicos também. Determinada hora ele vai ali registrar o que aprendemos em matemática, outro, aquela dança que você aprendeu, né? Lá na Zumba, outra, aquele drible que o professor lá de futebol te ensinou, né? Quem joga futebol, aquela aula sobre como mediar geografia que você fez na formação ou no uso das tecnologias. Então, o cérebro, a cada momento da noite, durante as horas que nós dormimos, ele vai consolidando, ele vai registrando em determinadas horas determinados tipos de conhecimento. Por isso que quem tem insônia, e aí vale para as crianças, para os jovens, para os adultos, os idosos, quem tem problema para dormir tem problema em determinadas aprendizagens, e isso se justifica, agora as neurociências estão nos mostrando. Pronto, depois você vai corrigir aqui a pontuação, e aqui
Olha, neste Natal eu quero ganhar uma boneca Nicole de presente. Ponto. Risca de Natal. Por quê? Porque já essa ideia já está aqui no início do texto da nossa aluna. Deu para entender? E é isso que vocês vão corrigir, porque entra a questão de coesão, tá? Aí vocês vão corrigir a pontuação, letras maiúsculas e minúsculas, se você já estiver trabalhando com os seus alunos, que aqui no segundo ano não estava, porque essa turma não tinha ainda sido inserida na letra cursiva, tá certo? E se você estiver introduzindo, na EJA é diferente, eles pedem letra cursiva, né? Segundo ano, eles estão doidos, alguns deles, para escrever em letra cursiva. Se você já tiver introduzido, tudo isso agora você vai mostrar para eles na hora de fazer a refacção coletiva das questões textuais ligadas à coerência, à coesão, pontuação, maiúsculas, beleza? Combinado? Beleza. Então, vamos adiante, professora. Agora sim. Muito bem. Agora, vamos ver aqui um outro texto, né? Porque aqueles lá já estavam todos só em caixa alta. Aqui não. Aqui já é aluno de terceiro ano, tá? Lembrando, são crianças. O repertório é de criança e a temática é voltada para criança, tá? Então, vou recapitular. EJA, a gente elege os textos e as temáticas que são relevantes e pertinentes para eles. Contos de fada faz sentido para as crianças. Agora, mistério, mitos, lendas e crenças, folclore, tem muito mais a ver com nossos adultos, com temas adultos. Crônicas, bilhetes, mensagem de WhatsApp, carta de amor, pois... Então, vamos pensando. As diferenças entre ensinar criança e, inclusive, na eleição dos gêneros textuais que a gente leva para a sala de aula e que eles precisam dar conta no dia a dia, certinho? Então, aqui, você já introduziu letra cursiva, então, maiúscula, minúscula, etc., pontuação, você traz agora de forma muito mais sistemática e acentuação também. Ok? Então, olha, o macaco que não tinha mãe, era o título do texto que o Mateus deu, tá? Então, o macaco estava passeando na floresta e os caçadores queriam matar, mas era proibido matar macaco quando estava de noite, eles foram matar os macacos. Mas a polícia pegou eles e o ladrão, já misturou tudo. E o ladrão foi preso e eles achou uma faca de cortar ferro, quebrou o cadeado e fugiu e pegou o carro da polícia e foram para o Japão e os polícias do Japão viu a cara do homem e prendeu ele e ele nunca mais saiu de lá. Isso acontece com vocês também? Às vezes, esse excesso, né, de repetir certas ideias, confundir os personagens, isso acontece com os alunos da EJA de vocês ou não? Sim? Ou será que só com criança? Na minha turma, acontecia. Né? Acontecia assim. Aqueles que já estavam escrevendo, começavam a escrever, né? E a questão de parar para reler é um hábito que a gente tem que construir com eles, e por isso que a refacção coletiva acontece sim, olha, estão ali dizendo que sim. A refacção coletiva é muito importante, porque eles vão perceber que não tem idade. Reler para reescrever é algo que criança, adulto, independente de estar no segundo, terceiro ano ou estar no doutorado, a gente faz sempre até o último dia nosso como escritora, como escritor. E isso eles precisam ficar sabendo, ok? Muito bem.
Então, lemos esse texto. Ó, sugestões. Na EJA, podemos usar contos de Luiz de Fernando de Veríssimo, crônicas de Valcir Carrasco. Isso mesmo, isso mesmo. E, inclusive, pode chamar contistas e artistas da cidade. Hoje, na nossa sala de aula, nós temos uma contista de mão cheia aqui, que é a dona Berenice. Então, já pensou? Leva o livro, faz o autógrafo, lê ali um texto para eles. Já pensou que coisa linda? E Luziânia tem um monte assim. Pronto, lemos o texto. Você, professor, foi lá, né, já leu. Esse aqui você leu lá sozinho, elegeu. Agora você vai colocar do jeitinho que ele escreveu no quadro. E do lado ou embaixo você vai fazer a reescrita coletiva, ou seja, a refacção coletiva com a turma toda. Está vendo? Mas você já assinalou lá no seu material que esse aluno precisa consolidar as regras do uso do SS, as regras do R final, as regras do uso olhe a oralidade e a escrita, modos de falar, modos de escrever, tá? O uso do I e do E, né? Quando é que a gente fala I, de, né? Mas, e eles, e quando é que a gente tem que escrever com E, porque o E também tem som de I, não é? E a questão das letras maiúsculas. E também a pontuação. Não, aqui pontuação, não. Entra a acentuação, que faltou aqui. Não esqueçam, acentuação. Pontuação tem a ver com coerência e coesão, fica no segundo momento. Combinado? Ok? Professora Paula, pode passar, por favor? Pode clicar mais uma vez? Muito bem. E aí, veja, o que está em vermelho foram sugestões que, durante a refacção coletiva, a turma foi sugerindo que fosse feita de alterações no texto. Olha só como ficou. Vamos ler? Olha lá. O macaco estava passeando, olha, aqui, como na primeira vez você já tinha corrigido todas as questões de ortografia e acentuação, tá? Aí já veio aqui, nesse segundo momento, você transcreveu o texto corrigido em termos ortográficos e em termos de acentuação, beleza? Aí ficou aqui, você vai reescrever com eles questões de concordância, coerência, coesão e pontuação. Combinado? Pronto. Então, vamos lá. Olha, o macaco estava passeando na floresta e os caçadores queriam matá-lo, vírgula. Mas era proibido, ponto. Mesmo assim, a noite chegou, foram à caça do bicho, ponto. Mas, faltou um A, a polícia ambiental que fazia ronda na região, vírgula, os capturaram e levaram presos, ponto. Ao longo do trajeto para a delegacia, vírgula, os caçadores encontraram uma faca que usaram para quebrar o cadeado e fugir. Ponto. Os policiais, vírgula, com fome, vírgula, resolveram parar numa lanchonete. Seguros que os caçadores estavam bem presos, deixaram as chaves na ignição. Ponto. Os prisioneiros pegaram o carro da polícia e foram parar no Japão. A polícia do Japão, informada pela polícia brasileira sobre a fuga, disponibilizou a fotografia deles. Os mesmos foram reconhecidos e presos. Nem precisavam, foram, né? Ó, deixa eu passar. Pelo que se sabe, os caçadores brasileiros morreram na prisão japonesa. Pronto. E aí? Bem diferente do primeiro texto, não é verdade? Já pensou? Como teria ficado esse texto lá na sua turma?
eu acredito que teria um outro teor, uma outra estrutura. Mas veja que um texto ficou muito, muito mais rico, muito mais denso, e aqui foram corrigidas foram usados vários recursos para poder retomar a ideia lá dos ladrões, né? Que substituídos nomes e acrescentadas as ideias que estavam insinuadas, mas não estavam claras. Não é verdade? Então, pronto. Esse aqui é um bom exemplo de como é que outras questões ligadas à textualidade pode ser trabalhada numa refacção coletiva lá na sala de aula. Mili, essa é uma receitinha? Não. É só um compartilhar de uma das infinitas formas que podem ser feitas. Que vai funcionar é o seu jeito, que você conhece, que você domina e que você sabe que vai funcionar com os seus educandos na sua sala. Certinho, professora? Mais um, por favor. Pronto. E aí, as referências de todo o material que nós usamos. Mais uma, por favor, professora. Mais um slide. Mais um. Olha só. E já deixo aqui a minha eterna gratidão por esse momento e por vocês se disponibilizarem estar novamente hoje aqui para que a gente pudesse fechar, então, o tema da refacção e produção textual na ID. E deixo aí aberto para vocês, caso vocês queiram fazer alguma colocação, dizer se valeu a pena esse nosso encontro, tá? Fiquem à vontade. E agradecer a oportunidade. Essa sua última fala a respeito de escrever o que o aluno fez, me fez recordar um depoimento de uma aluna chamada Geralda, de 67 anos. Um dia ela relatou assim: gosto quando a professora escreve o que os alunos ditam, pois assim aprendemos como as palavras são escritas. E é assim, o aluno da EJA, ele gosta de ver algo que ele ditou, o que ele criou. Nós gostamos, né, de quando algo que a gente fez é visto, as pessoas leem, ou aprendem, ou discutem, ou nos ensinam através daquilo que a gente leu, eles também se sentem assim, eles querem fazer parte do processo. Como é verdade, né? Pelo poder de dizer, né? E a sua palavra que disse é transformada daquele jeito nas letrinhas, é fantástico, né? Isso mesmo. Vocês já trabalharam, já conheceram Dona Berenice, que maravilha! Berenice foi tema do gênero textual biografia. E nas atividades do bloco do dia 10 ao dia 20 de maio, ela fez parte no 4º e no 5º ano. E fizemos um momento de entrevista com ela para poder colocar lá na atividade. Parabéns, parabéns. Que orgulho de vocês. Muito bem. Pois é, passou tão rápido, né? Para mim, que estava falando aqui, passou muito rápido. Mas já foi 1 hora. Isso aí. É isso. Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente a disposição da Miliane em estar conosco, em fechar com chave de ouro esse tema iniciado na semana passada, e agradecer a presença de todos vocês, a Berenice, e fazer a pergunta que eu sempre costumo fazer: por que valeu a pena esse encontro? Por que valeu a pena esse trabalho? Por que valeu a pena você estar aqui hoje? Então, eu gostaria, assim, ou pode colocar no chat, ou pode abrir o microfone e falar, mas é sempre muito importante, né, a gente trazer essa evidência. Hoje eu estou falante, posso falar?
Pode. Eu gostaria de agradecer, Paula, a você pelo empenho e a dedicação com as nossas formações de educação de jovens e adultos, a Miliane e a todos os que se fazem presentes. Por quê? A EJA, ela, me desculpem o termo, mas ela é um pouco negligenciada, desde lá da Faculdade de Pedagogia. Foi feita uma pesquisa recentemente na revista Nova Escola, e lá fala que apenas 1,5% das disciplinas que nós estudamos lá em pedagogia, no nosso curso de pedagogia, se referem à EJA, trabalham com a educação de jovens e adultos. Então, o que nós temos a nível de pesquisa, a nível de estudo, é muito pouco. Então, é necessário que se faça esse trabalho que você está fazendo, com maestria, e é necessário que nós que estamos aqui do outro lado tenhamos essa oportunidade de estudarmos, de trocarmos ideia, de aprender mais um pouco e de ensinar um pouco do que a gente já sabe. Muito obrigada. Muito obrigada, Sol. Muito obrigada pela confiança, pela parceria, porque somos todos parceiros, todos engajados, preocupados em entregar o melhor. Logo no início do encontro, a professora ela trouxe aí feedback, falando da importância das formações, do acompanhamento que está sendo feito na EJA, por parte da sua coordenação também, de acompanhar o trabalho, de estar ali supervisionando, mentorando. E esse reconhecimento é muito importante. Eu disse no início que a gente precisa ouvir, inclusive esses encontros que nós temos aqui, da EJA, que nós temos esses encontros, nós temos os encontros de formação que acontecem semanalmente, que todos vão lá, participam, se não participa lá naquele horário que está sendo transmitido, mas tem um encontro gravado, então a pessoa vai lá, participa, mas esses encontros que a gente faz mensais aqui, para fazer acompanhamento, hora traz conteúdo, é justamente para isso, é para a gente medir e saber como que está. Como que está sendo isso? Né? Por que está valendo realmente a pena o desenvolvimento desse trabalho? E o que mais pode ser feito? Porque assim a gente consegue fazer, sim, pensar numa educação de qualidade. Quando todos pensam, todos se dão voz em prol de um objetivo comum para todos, que é a melhoria na educação. Né? Então, eu não tenho como pensar na educação, ou você pensar algo, se a gente não tiver esse corpo aqui, pensando junto, trazendo, falando. Então, é isso. A Ana Milena falou, foi muito bom. Miliane, obrigada. Esse momento foi muito valioso. Então, foi a Ana Milena que colocou aqui no chat. O Fernando Pereira colocou, todo conhecimento é bem-vindo. Sempre estamos em processo de aprendizagem. A professora, ela colocou, valeu a pena, porque aprendemos muito. É sempre bom aprender mais. Sempre. Né? E ela colocou, sempre bom aprender cada vez mais. E a Lucimar falou que é uma pena que passou muito rápido. mas nós já estamos fechando. E eu quero dizer que achei maravilhoso a apresentação de vocês e dizer que já admirava o trabalho no EJA quando estive aqui em Lusiânia na primeira vez e amei o trabalho e acho que vocês são maravilhosas todas. Muito obrigada. Muito obrigada, dona Berenice. Muito obrigada por prestigiar, por estar aqui e nos trazer esse retorno. Muito obrigada pela sua presença, viu? Miliane, gostaria de falar alguma coisa para a gente poder fechar? Não, sim, eu espero que tenha ficado a contento, né? Tenha atendido as expectativas do nosso professor, que realmente é muito solitário na EJA, a EJA é negligenciada. Eu falo que tanto os professores quanto os educandos da EJA geralmente são sujeitos da falta. Falta tudo, falta política pública, falta material didático, falta formação específica, falta etc. E eu espero que hoje não tenha sido uma frustração diante do que ela disse logo lá no início. Olha, é um tema tão importante. Eu espero que, do fundo do meu coração, que eu tenha contribuído, que tenha sido uma luzinha a mais para ajudar na tarefa de todos os dias de vocês lá na sala de aula. E lembrando que, se gostaram, nós temos o
que é hashtag próximo encontro com a Com Miliane. certeza. Nós temos um outro encontro, pessoal, esse no próximo mês com a Miliane. Show de bola aí. E vem mais coisas aí, tá bom? Então, muito obrigada, Miliane. A sua entrega é sempre, assim, de um nível muito bacana, porque a gente sempre está em aprendizado. Eu aprendi com você da semana passada para cá. Porque essa deficiência, a forma como nós aprendemos, essa questão de produção de texto e tudo mais, eu, por exemplo, eu tenho, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, que eu tenho alguma deficiência, e estou sempre buscando aí aprimorar, aprender alguma coisa, essa questão de texto e tudo mais, por quê? Isso vem, né, de todo um processo, né? Mas o que acontece? Hoje a gente busca aprimorar. A gente busca aprender e tudo mais. Mas olha, se a gente consegue entregar um trabalho para que os nossos alunos já tenham essa preparação desde sempre, desde o início, isso faz muita diferença. Eu até posso dizer, trazer até um depoimento para vocês, que quando eu iniciei nessa carreira aqui de palestrante, de formadora e por aí vai, em 2013, eu fiz cursos inclusive, quero até entrar em outro agora, que é do Clube da Fala. Eu precisei fazer alguns cursos, algumas coisas aí, em relação a essa questão, principalmente da produção escrita, até mesmo da fala, né? Então, por quê? Porque isso não foi desenvolvido na base, sabe? Eu não tive, infelizmente. E e é isso, né? E tá tudo bem. Aqui não é nenhum julgamento, nada não, porque as pessoas ensinaram da forma que aprenderam e assim vai. Mas olha só, se hoje a gente tem a oportunidade de ter novos aprendizados e agregar valor nos nossos ensinamentos, olha só que maravilha. Fazer uma educação realmente diferenciada. Já aproveito e falo, se você quiser ter uma mudança na sua vida, venha fazer o curso de neuropsicopedagogia conosco, porque o curso visa primeiro uma transformação sua enquanto sujeito, para depois você pensar nos outros sujeitos que virão na sua vida. Se você te interessa, é esse o norte do curso. É primeiro uma transformação pessoal, individual, do sujeito que aprende enquanto aluno da pós. Se você vai intervir como professor, como psicopedagogo, aí a gente vê depois. Mas o primeiro é a transformação do eu. Se quiserem, pode depois pedir para a professora Paula, que ela pede meu contato, e quem tiver interesse, tá? No máximo 15 pessoas por turma. Excelente, excelente. Inclusive, quando você falou isso, porque eu tenho toda uma base de formação bem na área da neurociência, mas, por incrível que pareça, esses dias eu estava pensando na psicopedagogia e a neurociência junto. E aí, ó, vamos confabular. Sábados, viu? Presenciais aos sábados. Tá joia. Tá? Então tá, se alguém tiver interesse, fala contigo e tu me fala. Tá? Excelente. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, gratidão, Miliane, por mais essa contribuição que você trouxe aí. E quem tiver interesse, pode me procurar que a gente vai conversando aí com a Miliane e tudo mais. Tá joia? Boa noite, Sol, Lucimar, o Fernando, todos que estão aqui presentes. Boa noite, um cheiro no coração, gente. Obrigada, até uma próxima. Boa noite.